Bom, gente, então vamos continuando nossas aulinhas aí sobre República Velha. Já falamos da República da Espada, já falamos da primeira parte da República das Oligarquias. Então hoje, segunda parte. A gente estava naquele momento em que foi eleito o Hermes da Fonseca, o presidente do Brasil, lá em 1910, para exercer o mandato até 14. Só relembrando as condições que levaram o militar Marechal Hermes da Fonseca a ser eleito presidente, né? Como ele era um militar, houve uma insurgência, principalmente do estado de São Paulo, não é? Contra que os militares voltassem ao governo. Não é? Lembra que os dois primeiros presidentes foram militares. Então São Paulo lançou o candidato Rui Barbosa, que fez a campanha civilista, né? A ideia do civil ser o presidente, contra um militar. E aí, governo federal, que era o presidente Nilo Peçanha, apoiou o Hermes e aí ganhou o Hermes. Mas ele já ganha de uma forma, então, diferente dos presidentes anteriores. Né? Ele ganha as eleições, mas com as elites estaduais rachadas, né? Divididas. Há uma divisão aí. Isto o enfraquece. Então o começo do governo dele é marcado por isso. Ele está enfraquecido porque, diferentemente de outros presidentes, né, onde havia uma certa unanimidade quando se elegia o novo presidente, agora tem uma divisão. E aí, o que vai acontecer? Ele vai tentar minimizar esse enfraquecimento que ele tinha, se apoiando num líder lá no Congresso, que era o senador Pinheiro Machado, e aí eles bolaram uma política, não é? Chamada política das salvações. Ideia de salvação, né? Salvar o governo para ter maioria, e também eles vão usar de oligarquias dissidentes em alguns estados, né? A oligarquia mais poderosa de um certo estado, mas que não apoia o governo federal. Mas existe uma oligarquia um pouco menor, uma oligarquia dissidente, que pode também ser ajudada pelo governo federal, né? Ser apoiada pelo governo federal e apoiar o governo federal e ser guindado ao governo de cada estado. Esta é a ideia da política das salvações. Não é? Tentar usar o poder no governo federal para derrubar certos governos estaduais que não apoiam o presidente da República. Esta é a ideia da política das salvações. Lembrando, acho que você vai se lembrar, desde o presidente Campos Salles, se criou a política dos governadores. E desta forma, né, há uma aliança entre os governos estaduais e o governo federal que gera, né, a maioria no Congresso para o governo federal, né, e traz a estabilidade ao governo federal e também muito poder aos governadores. Meio que esta eleição dividida gerou um certo racha nessa política dos governadores. E esta ideia de política das salvações é a ideia do presidente Hermes para tentar dar a correção a isso. Bom, no Ceará, isso que é importante dizer, no Ceará não deu muito certo esta política, porque os Accioli não apoiavam o governo federal. E isto fez com que, então, houvesse uma intervenção do governo federal, derrubando os Accioli e colocando um cara chamado Franco Rabelo como interventor federal. E aí que começou a confusão, porque os Accioli não vão aceitar isto aí e vão se unir a uma figura muito poderosa, não é? No Ceará da época, que era o padre Cícero Romão Batista, o Padim Cício, não é? Lá em Juazeiro do Norte, ele morava lá em Juazeiro do Norte e ele era, além de um líder espiritual, também era um líder político muito forte naquela região, né? Ele se junta, o padre Cícero, aos Accioli, se junta a um cara chamado Floro Bartolomeu e eles fazem uma guerra contra o interventor Franco Rabelo e aí derrubam o cara, os Accioli vão acabar voltando, né? O governo federal vai ser obrigado a marcar novas eleições e o que vai mostrar o predomínio de volta dos Accioli, né, e do próprio padre Cícero lá no Ceará. Né? Essa é a chamada Revolta do Juazeiro,
né, que aconteceu lá na época do governo Hermes da Fonseca, lá no Ceará, marcando uma certa situação que fez com que a política das salvações não desse muito certo ali naquela região, né. Outra coisa importante que aconteceu no governo Hermes foi no comecinho, logo nos primeiros dias do governo Hermes da Fonseca, aconteceu a famosa Revolta da Chibata, não é? A Revolta da Chibata, 1910, portanto, não é? O que aconteceu? É uma revolta na Marinha, né? É uma revolta na Marinha. Os marujos se rebelaram. Qual que foi a questão ali, né? Havia ainda dentro do Código de Conduta na Marinha, havia punição às pessoas com chicotadas, chibatadas, né? E isto deixava os marujos muito bravos. Principalmente, gente, eu acho que vocês vão poder fazer uma boa reflexão a partir disso, né? Nós estamos em 1910. A abolição da escravatura tinha sido lá no 13 de maio de 1888. Portanto, já fazia lá uns mais de 20 anos, 22 anos aproximadamente, que já tinha tido a abolição da escravatura no Brasil. Mas a maioria dos marujos, pensa a Marinha assim, né? Tem os altos oficiais, os almirantes, aquele pessoal que comanda a Marinha. Mas os marujos, que é a escala mais baixa, não é? A maioria ali eram negros, eram descendentes de escravos, ou muitas vezes ex-escravos mesmo, que trabalhavam ali na Marinha. E eles estavam submetidos a um código de conduta que poderia levá-los a serem chicoteados. É como se não tivesse tido ainda a abolição da escravatura lá na Marinha. É uma coisa impressionante. Além do mais, que havia outras coisas, né? Você tinha a qualidade da comida, que os marujos eram obrigados a comer. Muitas vezes a comida era podre, tinha vermes na carne, né? Enquanto os oficiais comiam uma comida maravilhosa, ótima e tudo mais. Então eles queriam igualdade em relação à alimentação, em relação aos turnos de trabalho também queriam horários mais justos e principalmente a abolição dos castigos corporais, né? E o estopim para tudo isso acontecer, o despertar desse pensamento de alguns marujos, foi quando o Brasil comprou alguns navios lá na Inglaterra. E alguns marujos foram lá buscar o navio. E aí eles viram as condições dos marujos lá na Inglaterra, como eram boas as condições de vida deles em relação aos nossos. Então já voltaram com esse pensamento. Especialmente um dos marujos, que era o João Cândido. Então João Cândido foi o cara que pensou e bolou essa rebelião, né? Então ele se organizou. O estopim, realmente, para valer, para começar a rebelião, foi quando um marujo, o Marcelino, ele foi condenado a tomar 250 chicotadas, gente. 250 chicotadas no navio, lá no convés do navio, e depois não teria direito a atendimento médico. Então, quando começaram as chicotadas, né, todo mundo tinha que ficar lá assistindo esse espetáculo, né, brutal. Foi ali que foi o estopim da rebelião, né? E aí os marujos acabaram tomando 4 navios especiais, né? 4 navios, inclusive, que eram navios de guerra, que eram aqueles navios que tinham sido comprados recentemente, né? Navio, tinha o nome de estado, eles deram o nome para os navios de navio São Paulo, navio Minas Gerais, navio Bahia e tinha o navio Deodoro. Esses 4, principalmente, foram tomados pelos rebeldes, né? Liderados pelo João Cândido. Depois recebeu o apelido de o Almirante Negro, não é? O Almirante Negro. Eles apontaram, então, os canhões do navio de guerra para o Rio de Janeiro. E mandaram uma comunicação ao presidente Hermes dizendo, queremos fim dos castigos corporais, melhor alimentação e anistia, né? Tem a ideia da anistia, né? Que eles fossem perdoados por essa rebelião, né? O presidente Hermes não queria, os oficiais da Marinha não queriam, mas, meu amigo, é o seguinte, ou aceita essas reivindicações, ou eles vão explodir a capital, o Rio de Janeiro. Chegaram, inclusive, a dar alguns tiros, né? E até morreu gente, inclusive,
né, nesses tiros. Eles acabaram acertando pessoas que não tinham nada a ver lá. Houve até... os marujos se juntaram e bancaram o velório, né, o enterro dessas pessoas que acabaram morrendo nesses tiros que eles deram lá para a cidade do Rio de Janeiro. Também alguns oficiais que resistiram acabaram morrendo também durante a rebelião. Não foi coisa pouca não, né? Bom, de qualquer forma o governo vai anistiar os revoltosos, só que você sabe, né? As coisas não vão voltar como eram anteriormente, né? Houve uma outra rebelião, né, dos fuzileiros navais, que tinham sua sede num quartel lá na Ilha das Cobras, lá no Rio de Janeiro. Parece que eles iam fazer um motim, e aí o presidente descobriu que ia fazer um motim e usou deste motim para decretar estado de sítio na cidade do Rio de Janeiro, na capital, né? E querer associar os líderes da revolta anterior, especialmente o João Cândido, a essa nova rebelião. Aí foram todos presos, né? O próprio João Cândido acabou sendo, de propósito, colocado numa solitária para uma pessoa, né? Mas colocaram mais de 30 pessoas, né? Numa solitária. Na verdade havia 2 solitárias, eles colocaram 30 mais ou menos para cada lado e lógico, jogaram cal, era para matar, né? Essas pessoas. No final, João Cândido foi um dos poucos sobreviventes, houve 2 sobreviventes apenas, ele foi um deles que sobreviveu, foi para o tribunal, foi julgado, foi inocentado, mas expulso da Marinha, né? Acabou morrendo esquecido. Ele viveu o resto da vida dele como um pescador, né? Num barracão simples. Na década de 1970, o João Cândido morreu em 69. Aquele Aldir Blanc e o João Bosco fizeram uma música em homenagem ao João Cândido, que foi cantada pela Elis Regina, né, chamada Mestre Sala dos Mares. Uma música que foi censurada, inclusive, pela ditadura militar no Brasil na década de 70. Então tá bom. Então, estava contando para vocês como é tumultuado, né, esse governo do Hermes da Fonseca. Como é tumultuado, né? Então tem mais uma rebelião que vai começar também no governo Hermes da Fonseca, gente. Mais uma rebelião, que foi a Guerra do Contestado. É uma guerra muito maluca, essa Guerra do Contestado. Contestado é mais ou menos uma região fronteiriça entre o Paraná e Santa Catarina. Tá? Essa região, eu vou tentar resumir, tá, gente? Se você for prestar um vestibular específico em Santa Catarina ou no Paraná, então depois você estuda com mais tranquilidade esse tema. Eu vou tentar dar uma resumida aqui. Vou até deixar uma indicação de documentário para você, se quiser ver mais detalhes sobre essa Guerra do Contestado, que aconteceu entre 1912 e 16. Então a região contestada é a região fronteiriça entre Santa Catarina e Paraná. O que tinha ali, gente? Há muitos e muitas décadas, há séculos, havia uma população sertaneja que morava ali. Em pequenos sítios, né? Eram analfabetos, né? E viviam, né, da plantação de subsistência ali, tinham sua pequena propriedade, seu pequeno sítio. Eram pequenos sitiantes que há séculos viviam ali, né? De uma maneira simples, eram descendentes, provavelmente de ex-escravos, de indígenas, né? Pessoas mestiças e analfabetas, pobres, viviam daquela plantação que eles tinham ali no sítio deles, né? E uma vida simples, muito religiosos, né? Muito fortemente religiosos, havia um certo misticismo, aura religiosa em torno da vida desse pessoal, porque esse pessoal não tinha hospital, não tinha acesso a nada, não é? Então havia também toda uma ideia de curandeiros, não é? Que poderiam trazer algum remédio para o sofrimento dessas pessoas quando elas ficavam doentes. Então esse era o contexto dessa região. Até que o governo federal resolveu construir uma estrada de ferro. Uma estrada de ferro que ligaria lá São Paulo até Porto Alegre, né? Então, do sudeste até o sul. Essa seria, e passaria por essa região a estrada de ferro. E aí uma empresa que acabou sendo a contratada para construir esta estrada de ferro. E resumindo a situação, ela ganharia, né, um pagamento por esse serviço. E um dos pagamentos seria ela ser a dona agora de todas as terras que ficassem próximas à estrada de ferro. Mas é onde moravam justamente esses sitiantes que eu estava citando para vocês, que do dia para a noite perderam suas
terras. E o mais inacreditável é que depois essa empresa, então, desalojou estas pessoas e aí construiu, né, na verdade, criou uma madeireira que derrubou todas as árvores da região, as araucárias, né? Uma história inacreditável. Então, esta situação social e política, devido a este fato, naquela região do contestado, né, aquela região ficou assim, numa situação, num barril de pólvora. E os caras começaram a se rebelar por causa disso. Eu acho que imagino assim que você se rebelaria se alguém chegasse e falasse assim, esse sítio não é mais seu, tchau, vai embora, não é? Mas há séculos você mora ali. E aí, mas só que você não tem a escritura, né, da terra, né? Você mora ali há séculos porque seu pai morava, seu avô morava e vai passando de pai para filho, mas não tem um registro. Aí os caras usam disso para te jogar para fora. Então as pessoas elas vão se rebelar, vão encontrar líderes e normalmente isso se mistura a uma visão religiosa. Havia há muito tempo, né, monges, líderes populares que ali perambulavam, né? Tinha o José Maria e depois teve um cara chamado João Maria. E este João Maria, né, já na época do século XX, então criou uma organização desses sertanejos, né, se fixaram num lugar chamado Cidade Santa. Eles disseram que Deus estava com eles e que eles manteriam o estilo de vida deles e que essa nova empresa não ia destruir. Então o governo federal organizou o exército brasileiro. Isso é muito parecido com Canudos, né, gente? Já vi questão do vestibular mostrando a relação de Canudos com essa questão do contestado. E aí, gente, usaram até o avião, já tinha até avião para bombardear a tal da Cidade Santa, e aí mataram geral mesmo os camponeses. Foi um morticínio, uma guerra muito terrível. E ela é muito pródiga em fotografias e tal, houve muita gente que filmou isso aí, fotografou, é uma situação social muito triste mesmo. Que ocorreu, então, portanto, durante o governo do Hermes da Fonseca, e depois que terminou no outro presidente. Então vamos falar do outro presidente, né? Que de 10 a 14 foi o Hermes. Aí, a partir de 14 até 18 vem o Venceslau Braz. Então a Guerra do Contestado só termina com o presidente Venceslau Braz. Governa de 14 a 18. Quando ele foi eleito, inclusive, houve uma convergência entre São Paulo, Minas, as principais oligarquias, porque eles tinham lembrado de que a divisão deles acabou levando esse governo tumultuado que foi o Hermes da Fonseca. Agora, o que marca o governo do Venceslau Braz, de 1914 a 18, não há dúvida nenhuma, né, gente? 1914 a 18. Qual é o contexto internacional? A Primeira Guerra Mundial, né? Então aqui eu preciso contar para vocês os efeitos da Primeira Guerra Mundial para a economia brasileira. E quais são os principais efeitos? Veja só, o Brasil é grande exportador de café, grande exportador de bens primários. E aí ele pega esse dinheiro que ele aufere da venda de bens primários e compra os bens industrializados dos europeus. Bom, com a guerra vai se comprar menos produtos agrícolas brasileiros, principalmente o café, há uma baixa, né, porque não está se demandando isso na economia europeia, e a gente também não vai conseguir comprar os produtos manufaturados, porque a economia europeia já está voltada para a guerra, né, para a indústria armamentista e tudo mais. Então aí há um problema, né? Há uma dificuldade de exportar os nossos produtos agrícolas e há um desabastecimento de produtos mais industrializados. Isto, na verdade, se torna uma janela de oportunidade para algumas pessoas no Brasil, né? Porque nós temos um mercado que está desabastecido. Bom, algumas pessoas com dinheiro e com capital vão investir justamente em abrir fábricas no Brasil, já que o mercado agora está desabastecido, né? E quem eram essas pessoas? As pessoas que já tinham, em geral, as pessoas que já tinham dinheiro. Com exceção, uma ou outro imigrante tal, que ficou famoso, são pessoas que já tinham dinheiro. Já tinham dinheiro por quê? Porque eram grandes fazendeiros de café, por exemplo. Então, alguns fazendeiros de café acabam fazendo o seguinte, eles acabam pegando e o lucro que eles têm no café, um pedaço deles, desse lucro, né, um pedaço da fortuna que eles têm, eles destinam à produção industrial. Eles vão mudar
do interior para São Paulo, né? São Paulo vai se tornar uma cidade maior por causa disso, né? Os casarões na Avenida Paulista vão investir em atividades bancárias. Esse pessoal vai se tornar o que a gente vai chamar de uma burguesia industrial. Então já é um pessoal mais urbano e já demandando do Estado algumas certas modernizações, né? Vão abrir indústrias, vão fazer atividades financeiras, vão se voltar para bancos, vão estar no meio urbano. Essa burguesia industrial, que é uma parcela da antiga burguesia cafeeira, que a gente pode dizer assim, é uma nova elite. E ela vai se tornar dissidente também em relação à política oficial do Estado brasileiro, né? Do café com leite, de valorizar-se pelo Convênio de Taubaté meramente a agricultura. Então, imagine que vai surgindo uma elite dissidente. Isso é importante você pensar, né? Vamos entrando na década de 20 e tem essa burguesia industrial, ela tem outros interesses e ela é elite. Talvez isso gere lá na frente uma mudança na história do Brasil, né? A tal da Revolução de 30. Talvez essa burguesia industrial esteja envolvida nisso. Agora, se estão abrindo fábricas, setor urbano, tem quem vai trabalhar para esse pessoal. Então, quem vai ser a mão de obra? Não será o ex-escravo, que já comentamos várias vezes, né, do racismo estrutural no Brasil, na questão de você querer branquear o país. Então, quem vai ser o operário é justamente aquele cara que veio na imigração para a fazenda de café e agora ele também vem para a cidade para ser a mão de obra operária. É engraçado dizer que entre o negro e o europeu, eu fico com o europeu porque lá já tem indústria, ele é mais experiente neste campo. Um absurdo, né? Porque a maioria dos italianos que vieram para o Brasil, né, quase todos vieram do sul da Itália, que era completamente agrária. Eles não tinham a menor noção em relação à indústria. Mas é importante dizer que esses italianos e esses europeus que se tornam operários, né, no setor urbano brasileiro, especialmente em São Paulo, eles trazem também novos ideais políticos, né? Por exemplo, o ideal político mais importante que esse pessoal trouxe para o Brasil foi o anarquismo, né? Especialmente o anarco-sindicalismo. A ideia de que vão fazendo jornaizinhos operários denunciando os baixos salários, as péssimas condições de trabalho e que distribuindo e conscientizando os operários dessa situação, um dia vai explodir uma greve geral e essa greve geral seria o passo para a revolução anarquista, né? Esta era a ideia desse pessoal. E realmente aconteceu, de fato, uma grande greve operária lá em 1917, né? Durante o governo Venceslau acontece essa grande greve, uma das maiores greves que já existiram no Brasil, né? É uma greve geral, principalmente focada em São Paulo, onde era o maior setor industrial do país, mas com repercussões em outras regiões do país também, né? Então, muito importante essa greve geral lá em 1917, que tem um viés claramente anarco-sindicalista naquele momento. Então nós temos novos personagens aqui, olha, aqui na nossa aula. Nós temos uma burguesia industrial e nós temos uma classe operária, inclusive voltada muitas vezes para o movimento anarquista, não é? Então nós temos novos personagens entrando em cena justamente nesse momento que estamos entrando na década de 1920. Então acaba em 18 o governo do Hermes, do Venceslau Braz. O Brasil acaba entrando na Primeira Guerra Mundial em 17 também. Os Estados Unidos declarou guerra à Alemanha, então o Brasil segue os Estados Unidos e também declara guerra à Alemanha em 1917. A função do Brasil é pequena na Primeira Guerra Mundial, né? Principalmente mandar médicos, enfermeiras para o Hospital Militar em Paris, onde a medicina brasileira foi muito reconhecida, diga-se de passagem, não é? E também usar a sua frota naval, seus navios que a Marinha Brasileira é uma marinha moderna na época e tal, para patrulhar o Atlântico, principalmente em relação aos submarinos alemães, né, que atuavam e afundavam navios em todo o Oceano Atlântico. E aconteceu até aquele caso famoso, tão comentado, né, que o navio brasileiro acabou acertando as baleias, né, as toninhas, né, e acabou matando um monte desses animais lá. E isso foi chamado de Batalha das Toninhas. Também é muito lembrado como um acontecimento quase, né, irônico e ridículo, né, da atuação da Marinha Brasileira nessa época,
Mas é bom dizer que, veja, os alemães estavam afundando navios em tudo quanto é lado do Oceano Atlântico, né? E não havia o radar, não havia o sonar, então assim, era de fato para se ficar esperto, né? Qualquer atividade meio estranha no mar era para se atirar, né? E infelizmente aconteceu este fato. Bom, em 1918 foi eleito um novo presidente. O novo presidente do Brasil era reeleito, era o Rodrigues Alves. Né? Lembra que o Rodrigues Alves ele já tinha sido o presidente entre 1902 e 1906, quando aconteceu aquela revolta da vacina. Então foi o primeiro presidente reeleito do Brasil. Só que ele realmente não pôde tomar posse lá em 1918, porque ele estava adoentado. Acabou o vice tomando posse, o Delfim Moreira. E acabou, na verdade, morrendo logo a seguir em decorrência da doença que tinha o presidente reeleito Rodrigues Alves, que era a chamada gripe espanhola. Né? Então, a Primeira Guerra acabou, e os soldados voltaram para casa e levaram esta doença que se espalhou pelo mundo. Uma das grandes pandemias da história mundial, não é? A gripe espanhola. Fica ligado, né, que nós temos esses 100 anos, né, da gripe espanhola, e que vivemos hoje uma pandemia, e provavelmente no vestibular haverá questões aludindo à última anterior, que foi essa gripe espanhola. Então o presidente morre em decorrência, nós tivemos então um presidente que morreu em decorrência desta doença. O vice Delfim Moreira, então, ele acabou apenas organizando novas eleições, em 1919, acabou sendo eleito o próximo presidente, que foi o Epitácio Pessoa. O Epitácio Pessoa vai governar de 19 a 22, já estaremos então diretamente na década de 1920. E então eu vou falar com vocês sobre a década de 20 até a Revolução de 30 na nossa próxima aula. Beleza? Bom, valeu aí por assistir mais essa aula aqui. E semana que vem estaremos com o final da República Velha. Beleza? Tamo junto!